A ressurreição de Jesus foi um acontecimento histórico. Afinal, quem já experimentou da morte e voltou à vida novamente? Você conhece alguém? Jesus, o único que venceu a morte, o único que pode dar vida. A partir do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, vai descrever sobre a ressurreição de Jesus, que foi algo extraordinário, um fenômeno gigantesco, onde os seus discípulos experimentaram e presenciaram o milagre de Deus. Jesus morreu e passou por 2 dias morto, e ao terceiro dia ressuscitou. A partir do versículo 13, no mesmo capítulo de Lucas 24, vai dizer que 2 discípulos distavam de uma aldeia para outra, saíam de Jerusalém para outro lugar, que era uma distância de 60 estádios, mais ou menos, aproximadamente uns 11 quilômetros, para mais, tá? Eles iam para Emaús, e eles iam falando sobre os acontecimentos, de que aqueles que eles achavam ser o Cristo tinham morrido, e dizia a ele que em 3 dias ele ia ressuscitar. Mas já tinham se passado 3 dias, eles não tinham visto nada. E um dizia para o outro, mas é verdade, mas os discípulos disseram que viram algumas coisas, viram alguns acontecimentos. E eles iam conversando e debatendo sobre isso, até que chegou um homem até ele, e começou a ouvir o que eles falavam durante a sua caminhada até Emaús, e perguntou: o que vocês falam? O que vocês estão dizendo? E eles falaram: poxa, você é de Jerusalém e nunca ouviu falar de Jesus? É aquele homem que disse que ia morrer e ia ressuscitar, nunca ouviu falar disso? E então a palavra continua dizendo que quem estava com eles era o próprio Jesus, mas os seus olhos estavam fechados para perceber quem estava com eles. Quantas vezes os teus olhos estão fechados para ver que o próprio Jesus tem falado com você todos os dias? Até mesmo nesse momento, Ele tem usado a minha vida para falar com você, para dizer que o sacrifício dele não foi em vão, mas foi para te dar vida, e vida em abundância. Durante aquela caminhada, a palavra vai continuar dizendo que eles foram conversando, Jesus foi explicando as escrituras para ele. A própria palavra de Deus estava sendo manifestada ali, e eles não perceberam. O próprio Deus estava junto com eles e eles não entenderam. A própria vida de Deus, o próprio Filho, aquele que se entregou no madeiro, se entregou numa cruz, para salvar a vida daqueles homens, para salvar a sua vida, para salvar a minha vida, eles não entenderam. Foi então que, chegada numa determinada hora, num determinado lugar, eles já iam se recolher, iam descansar um pouco, afinal a viagem era longa. E chegando nesse local, Jesus fez como quem ia para mais longe, quem ia continuar caminhando. Eles falaram: fica aqui com a gente, amanhã você pode acordar, amanhã você continua a sua caminhada, mas hoje fica aqui com a gente. E a palavra diz que Jesus ficou, e eles foram se alimentar, pegaram um pão, pegaram algo para tomar, algo para beber, e no momento em que estavam ali sentados à mesa, Jesus pega o pão e dá graças, e quando ele dá graças ao Pai, os olhos dele se abriram. Só Jesus pode abrir os teus olhos, só Jesus pode fazer com que os teus olhos o enxerguem, porque o mundo jaz o maligno, o pecado está no mundo, o pecado faz você ficar cego, mas a santidade de Jesus, a santidade de Cristo, te liberta de todo o pecado. A palavra continua dizendo que quando Jesus deu graças, os olhos deles se abriram, e logo eles ficaram maravilhados e falavam: é Ele que morreu, é Ele que passou 2 dias morto, mas ao terceiro dia havia de ressuscitar. Ele ressuscitou, Ele estava aqui conosco e não percebemos. Mas agora os nossos olhos se abriram. É por isso
que queimava o nosso coração em cada palavra que Ele falava durante o caminho. É por isso que ardia dentro de mim, porque o próprio Senhor estava comigo. Deus não tem te abandonado. Deus não está longe de você. É você que não percebe. É você que não está com os teus olhos abertos para entender que Ele está mais próximo do que você imagina. Que hoje o Senhor venha abrir os teus olhos, abrir a tua mente e o teu coração, para que as palavras dEle venham fazer morada dentro de você e te incendiar até a vida eterna. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, visita essa pessoa que está sendo ministrada por essa palavra. A tua palavra traz vida. A tua palavra abre os olhos, abre a visão espiritual. Por isso vai de encontro a essas vidas, que visões possam ser abertas, que olhos possam ser abertos, para contemplar que o Senhor não os tenha abandonado, mas está com eles até a consumação dos séculos. Em nome do Senhor Jesus, é isso que eu te peço e te agradeço. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe.